Nós temos que estar aberto a novas ideias, mas você tem que ter a percepção da política e tem que ter a petulância de ser candidato, porque também não adianta você ficar de fora ali achando que vai... O mundo não vai resolver sozinho, né? Alguém tem que decidir. Você pode até achar um saco esse negócio de política, eu sei que a maioria acha, mas a decisão, se você pode beber, não pode comer, não pode, o teu salário, é sempre uma decisão política. Então não tem como escapar. É melhor que você acerte do que você erre, né? Sim. E esse lance de... Isso pra mim é uma das paradas mais importantes que tem nessa sucessão de quem tá no poder, seja da prefeitura ou do governo e tal, que é uma cultura que a gente que vem se perpetuando de não se preocupar muito com o longo prazo. Imagina, eu tô falando, vamos lá, mais especificamente, por exemplo, eu tenho um projeto, aí esse projeto é de tirar os moleques aí da rua de 18 Sim. anos. Ele mesmo falou que o Eu Dória sei. descontinuou, né? Então, Parou. Posso Ele falar, achou que Rafa? era... Desculpa. Então, esse lance de descontinuar projetos que estão dando certo, isso daí é algo que tinha que, na minha opinião, isso eu não sei, é mesquinho, porque mesquinho. eu olho assim e, pô, caraca, o cara parou com aquela parada ali só porque não foi deixar ele. a marca do outro, Só pra não deixar a marca do outro. É muito comum. É claro que é errado. Existem regras que a gente fez no Brasil que é para evitar um pouco isso. Chama-se plano diretor, essas regras de LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, exatamente para isso, para um programa não ser interrompido no meio do caminho. Mas tem alguns que, quando o cara tem má vontade, ele dá um jeito, ele fala, não tem dinheiro, né? E corta isso, corta aquilo. Agora, por exemplo, nessa história da pandemia, muita coisa foi feita em regime de exceção, fora da regra normal. Porque todo mundo meio que aceitou o fato de que era uma pandemia e tinha que ter regras, digamos, anormais, né? Mas você tem razão. E se a gente assim, fala de educação, porque pra mim tudo, assim, se não tiver educação legal, não adianta. Acho que a gente não vai evoluir como sociedade. É verdade. Mas educação é algo de longo prazo, de décadas. Né? A gente vai começar hoje e só vai colher os frutos daqui a 2, 3 governos. Como é que a gente resolve esse problema? Isso daí é algo complicadíssimo. Os caras no Marrocos falam que educação é que nem plantar tâmara, né? Você planta para os seus netos colherem. Assim, é claro que é uma coisa mais difícil, mas tem mudanças. Por exemplo, eu te falei que eu fui prefeito, né? Aí eu tinha lá na cabeça que era muito importante ter creche para todo mundo. Eu achava. Minha mulher é professora, ela a vida inteira falou, tem que ter creche, tem que ter creche, tem que ter creche. Aí tinha 6 creches só na cidade, precisava de 80. Em 4 anos eu fiz 80, pô, tudo bem. Eu tive que tirar de outro lugar, fiz menos obra. Mas as crianças ficaram todas em creche. Aqui em São Paulo nós temos 18 mil crianças sem creche. Mas são só 18 mil. Sim, mas cada uma das 18 mil tem lá uma vida esperando para ela lá na frente e ela sem a creche, ela está sendo cerceada de um direito, porque é claro que ela vai chegar atrasada na frente, ela vai ter mais dificuldade para entrar, enfim. Se ela tiver desde o comecinho uma educação correta, fica melhor. Na educação infantil, que é uma extensão aí da primeira idade e tal, aí a educação de São Paulo, via de regra, ela é boa aqui na capital, ela é boa. A educação infantil, normalmente, nas cidades, ela é muito melhor que a educação mais para frente. Aí no Fundamental 1, ainda continua boa, na maioria das vezes. Às vezes a escola não é moderna, como eu falei, não tem luz digital, não tem um ar-condicionado, a molecada não tem iPad, não tem Wi-Fi, mas você consegue controlar mais os garotos, profissional, enfim, professor. Todos eles aqui em São Paulo estão muito mal remunerados, é verdade, mas o problema começa no Fundamental 2 em diante. Do Fundamental 2 em diante, molecada já não tem mais a perspectiva para onde ele vai. Porque ele fala, vou fazer o Fundamental 2, vou fazer o ensino médio. Primeiro, meu pai não tem dinheiro para pagar a faculdade, então essa chance eu não tenho. Depois, eu não vou passar nem na USP, nem na Unicamp, nem na Unesp, então eu também não vou fazer faculdade. Então, o cara vai meio desanimado pro negócio, entendeu? A gente, quando estava no governo, você vê, em 8 meses, a gente tinha lá uma Universidade Virtual de São Paulo, pouca gente conhecia, chama Univesp. Ela tinha 3 mil alunos à distância, no EAD. Professor da USP, Unicamp e Unesp. Engenharia, 2 tipos de engenharia, matemática, pedagogia, enfim, vários cursos. A gente saiu de 3 mil para 50 mil em 8 meses. Com mais um ano, eu fazia a faculdade para todo mundo do ensino médio do estado de São Paulo. O cara fez escola pública em São Paulo, tem lá um voucher para fazer a faculdade dele. Mas é a distância. Sim, aqui é possível.
Porque a gente não consegue fazer uma USP em cada lugar, uma Unicamp em cada lugar, uma Unesp em cada lugar. Mas se o cara tiver a chance, pelo menos, de fazer de graça, ele já, então a minha está garantida, entendeu? Eu tenho essa chance. Já tem um ensino técnico, e tal. você pega as nossas ETECs e FATECs, são super legais, tem muitas ETECs boas. Então moleque, como é que a gente quer fazer aqui em São Paulo? Todo mundo do ensino médio em São Paulo, anota aí, depois você me cobra. Todo mundo do ensino médio em São Paulo, e não são alunos aí de pública municipal, são da rede estadual. Só tem 4 mil da rede municipal. Mas todo aluno do ensino médio em São Paulo vai poder decidir. Se ele quiser fazer um curso técnico, a prefeitura dá para ele o curso técnico no padrão das ETECs ou do SES, do Senai. Ou, se ele quiser fazer a faculdade, ele espera completar o ensino médio e ele tem um voucher para ele escolher a faculdade que ele quiser naquele pool que a gente tem do ensino à distância. E aí, depois da primeira formatura dele, que ele tiver o curso dele, enfim, como engenharia, por exemplo, os professores eram da USP. Pô, o cara fazer uma engenharia, Univesp/USP, o cara, claro que ele tem mais chances, claro que ele tem mais oportunidade. Então, se ele tiver boa vontade e esforço, ele vai conseguir. Só que a vantagem é que todo mundo do ensino médio vai saber que tem uma vaga garantida. Isso faz uma baita diferença. Por exemplo, é um assunto simples. Sabe quanto custa um curso à distância? Custa muito barato, muito barato. Em relação assim aos cursos presenciais, é um negócio assim escandaloso, porque você grava uma vez só. Você já gravou os professores, né? Claro, ele estava comentando aqui no começo que as aulas não são tão atraentes, porque os professores, às vezes, são mais antigos, não têm aquela capacidade de fazer atraente. Mas aí eu pego um cara como você, ele, enfim, os caras que entendem, falo, transforma isso aqui, a aula do cara, em sendo atraente. E o cara faz. A gente tem, portanto, condições, né, com você conhecendo como é que faz. Você fala, hoje, se você falar assim, Márcio, você está falando que todo aluno do ensino médio vai ter uma vaga de faculdade gratuita? Estou falando. É isso. É simples assim. Porque quem é que é contra isso? Os caras das universidades particulares. A mafiazinha. Claro, porque as universidades particulares, elas vendem. É 150, 130 e tal, mas o cara vende. Então o cara não quer que eu dê de graça uma coisa que ele está vendendo. Até porque o meu vai ter uma qualidade superior à dele. Porque os meus professores são... Agora, os professores da gente já estão pagos. Entendeu? O cara da USP já está pago. Quer dizer, eu dou para ele um plus para ele fazer a aula para gente. Mas ele já está pago. Você teria que pagar toda a produção. A gente já faz isso. Tem uma edição que não é tão barato assim. Não, mas a gente já faz. Em comparação com uma faculdade, a Univesp, eu fiz essas duas engenharias, matemática, pedagogia, a gente gravou na TV Cultura. Montava na estrutura da TV Cultura, pagava para eles faziam. Se você abrir na televisão aqui no canal, nem sei qual é o canal que está hoje aí, mas tem a Univesp lá. Então, assim, você sair de 3 mil para 50 mil, é um avanço, para você ter uma ideia. As universidades de São Paulo, a Unicamp e a Unesp, elas não têm 50 mil alunos. Só a USP tem, acho que 80 mil, 90 mil. Então, assim, em 8 meses... Então, por que não? Se você me deixar 1 ano, 2 anos, eu faço a universidade para todo mundo. Ah, mas o cara quer fazer medicina. Não, medicina não dá para fazer à distância. O cara tem que ser presencial, entendeu? Mas ele pode fazer, por biologia. E depois ele se forma, arruma um emprego melhor e vai fazer medicina, pô. Agora... A primeira chance nós temos que dar pro cara, entendeu? E nada impede do EAD ter aulas presenciais específicas. Ao contrário, a gente contratava laboratórios, porque para cada EAD bem feito, você tem que ter um tutor. E não é colocar todo mundo na aula gravada. Não é só ver a aula gravada. Você tem que ter um tutor que fique monitorando a quantidade de pessoas para ter dúvida online e tal. Então tem um custo, é claro. Mas não dá para comparar com o curso presencial. Tem curso de medicina nosso. Só de estrutura, né, cara? Só de o fato de lugar para dar aula. Tem curso nosso de medicina que custa R$500 mil por aluno por mês na rede pública. Caralho. R$500 mil por mês. Claro, porque, veja bem, nós estamos aqui numa das maiores universidades do mundo, que é a USP. São Paulo tem a maior rede universitária pública gratuita do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tenha o tamanho de São Paulo. Nem a China, nem a Rússia, nem em lugar nenhum. O lugar que tem mais universidade público gratuito no mundo é São Paulo. Isso é um mérito nosso, é um mérito do Estado de São Paulo. Pouca gente sabe, mas quando você compra essa garrafa aqui do Philip Mead, né? Aí, boa. Aí, ó, hidromel aqui, um negócio gostoso aqui, que vocês estão aqui com a publicidade deles. Isso aqui você paga, digamos, R$30 a garrafa, 18% é ICMS. No caso de bebida alcoólica, acho que até mais. Então, mas digamos que fosse 18%. Dos 18%, 5% é USP, 2,5% é Unicamp, 2,5% é Unesp, 1% é FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, e 3% é Paula Souza. Então, 14% de tudo que você comprar em São Paulo, café, água, tudo, tem 14% de pesquisa. Investimento em pesquisa, estudo. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês.
O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, wiseuponline.com.br/flow.